E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino de mulheres negras, porque está aqui conosco a Caroline Moreira, que é CEO da Negras Plurais. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui, podendo falar sobre esse tema que é aquele do dia a dia. Para nós também, Carol, aquele do dia a dia, né, Cris? Verdade. Bom, a Caroline é fundadora e diretora da startup Negras Plurais, que trabalha potencialização de negócios entre mulheres negras e o projeto de inclusão racial para a área corporativa. Entre outras coisas, Cláudio, nossa entrevistada aqui teve o seu nome indicado na lista da Forbes como uma das 5 fundadoras negras que o mundo precisa conhecer. Isso foi no ano de 2020, entre várias outras matérias aqui que foi destaque, né? E realizou, então, trabalhos de inclusão aí para a IBM, Mobile e também cursos de igualdade racial para a Natura, isso? Isso mesmo. Então, né, eu já trabalho há 4 anos e já tive matérias em todo o Brasil. O meu trabalho começou em São Paulo, no Rio de Janeiro. Foi onde eu realmente comecei a potencializar o meu negócio lá. Ele aconteceu em 3 estados, Porto Alegre, São Paulo e Rio. Só que Rio e São Paulo, ele teve um destaque maior devido a essa pauta de visibilidade de protagonismo negro já ser uma pauta mais urgente, mais usual. E aqui no Sul, a gente começa a falar sobre isso há pouco tempo. Então, acredito que agora, cada vez mais, a gente consegue falar sobre esse assunto, que é um tema delicado, né? Que é ainda um tema que por muitos ambientes ainda é um tabu, falar sobre raça, é preto, é negro, é muita dúvida que as pessoas têm sobre isso. E por o estado do Rio Grande do Sul também ser um estado com minoria de pessoas negras, essa pauta é uma pauta nova. Sim. Né? Mas que é uma pauta do dia a dia para todos os lugares do mundo, né? Com certeza, não. E o Rio Grande do Sul tem essa minoria das pessoas negras, mas o Brasil, os negros são a maioria. Sim. Isso é importante a gente falar. E aí se mostra mais urgente ainda. Tem alguma coisa errada, né? Como é que a gente vê um país que tem a população, 55%, se não me engano, a população do Brasil negra, e a gente não vê daí as pessoas negras em todas as áreas, né? Aí, Carol, eu acho que daí mais importante ainda. E só pegando o gancho, você teve essa indicação da Forbes em 2020. Aí tem pessoas negras e que tem muitas dúvidas, como você falou, e tem o empreendedorismo que tem muitas dúvidas ainda. Aí junta os dois e aí depois vem pandemia. Foi na pandemia que o meu negócio estourou, porque eu já estava no digital. Olha aí, então, o meu projeto começou em 2018, ele teve o presencial, mas ele se manteve 2019 inteiro no digital. Então, a gente fez um trabalho no Brasil inteiro e também não só no Brasil, como nós temos clientes de Portugal, África e outros países também. Então, as pessoas já participavam online. Quando chegou a pandemia, as pessoas não sabiam como usar essa ferramenta, e eu já sabia. Tiveram que usar na marra, daí muita gente teve que aprender no susto. Exatamente. E ainda estão aprendendo, né? Porque cada dia tem mais ferramentas para a gente usar. E aí foi nesse momento que eu oportunizei mais ainda o meu negócio, foi aí que eu tive uma grande visibilidade. Porque eu na minha licença maternidade, em vez de eu ficar maternando, eu lancei a Negras Plurais, eu lancei um aplicativo da Negras Plurais, lancei em benfeitoria e fui fazendo muitos lançamentos. E o primeiro evento que a gente fez se chamava Na Crise e Sonhe, que era um evento que já estava programado para março. E aí quando veio 16 de março o anúncio da pandemia, a gente aproveitou no dia 21 de março, já lançou Na Crise e Sonhe, porque estava todo mundo surtado. Em casa, e eu estava muito tranquila, porque eu recém vinha de uma licença maternidade, Sensacional. Né? Eu tava com 4 meses ainda com a minha bebê, então foi um momento que realmente explodiu o Negras Plurais, e aí eu saí em todas essas matérias. Eu saí 2 vezes na Forbes, eu saí na Pequenas Empresas, Grande Negócio, Globo, R7 e várias outras matérias. E Caroline, conta pra gente como é que funciona o teu trabalho, né? Como é que você faz esse trabalho de impulsionar, né, os talentos de mulheres negras, o empreendimento de mulheres negras, como é que funciona? Então, a gente tem uma questão do empreendedorismo de mulheres negras, ele já é algo que já vem com a gente. Nós somos as primeiras empreendedoras do Brasil. A gente representa 28% do Brasil inteiro. Então, nós somos, a maioria da população são as mulheres negras. Né? A gente começou o empreendedorismo fazendo quitutes, cuidando das casas, de babá. Isso já era empreendedorismo. Com o tempo, isso foi se romantizando, se gourmetizando e foi transformando isso em outros vieses. Né? E aí, quando eu penso em mulheres negras, eu vou entendendo que existem alguns fragmentos que o racismo deixa
nessas mulheres, que é a questão da autoestima, de achar que não é potente, daquela síndrome da impostora que fica habitando ela, daquela dúvida se ela é competente o suficiente, principalmente por ela não ter representatividade de mulheres negras, né? Ela se sente muito sozinha nessa caminhada. Então, quando eu criei Negras Plurais, foi para eu não me sentir sozinha, né? Que é no caminho que eu já vinha seguindo, e para que eu pudesse também mostrar essas potências que já existem dentro dessas mulheres, né? A história que a gente escuta é escravidão e navio negreiro, mas antes disso existe uma potencialização das mulheres, existe uma África rica, uma África com ouro, uma África com sabedorias ancestrais, que é por esse motivo que nós somos roubados de África e trazidos para o Brasil, para poder trazer essas sabedorias para cá, da culinária, da agricultura, de tudo que a gente já fazia. E a nossa cultura, ela se permanece, só que ela foi realmente, né, apropriada culturalmente e transformada nesse lugar de racismo estrutural, desse lugar da branquitude, que transforma tudo isso num sistema. E a gente é a base desse sistema, a gente sustenta ainda ele. É verdade. Então, virar essa base. A gente vira essa base e mostra que elas também fazem parte disso e que esse Brasil também precisa ser construído de forma potente, mostrar essas potencialidades que elas já existem. Já existem. É que tu leva um empoderamento, né, um reconhecimento do seu valor para as mulheres. Isso, elas reconhecem que as sabedorias que elas têm já existem, né? Tudo que elas já sabem é conhecimento. Porque às vezes a gente entende que conhecimento vem só na academia, vem só com a questão intelectual. Mas quando a gente sabe fazer uma receita que veio da avó, da tataravó, isso já é uma sabedoria, né? A culinária, ela traz muita sabedoria, a nossa música, a nossa dança, a capoeira. Tem várias artes e culturas que já traz uma sabedoria e um conhecimento que ele é propício de mulheres negras. A mulher negra, ela tem a comunicação como um principal lugar de potência, né? E isso foi invisibilizado, a gente foi silenciada, né? E aí agora a gente está tendo a nossa voz. Então, por esse motivo é importante mostrar para elas como a gente bota a nossa voz ao mundo, né? De que maneira a gente se posiciona para que a gente seja escutado. Quando a gente fala de mulheres negras, já existe um bloqueio, né? Sistêmico mesmo. Eu sou estudante de neurociência, então assim, quando a gente fala... Sabe o que está falando? Quando a gente fala de pessoas negras, já existe um bloqueio, porque já existe um susto. Ninguém quer ser racista, não é bem assim, somos todos iguais. E esse bloqueio faz com que as mulheres também se bloqueiem. Diz, eu não vou falar sobre isso, porque esse tema vai dar um problema, não quero causar conflito. Então, como é que eu me posiciono, sendo uma mulher negra, mostrando que isso é importante, que essa representatividade, ela auxilia que outras mulheres também vejam que também podem, né? A gente é espelhamento, quanto mais a gente vê referências, mais a gente se sente pertencente. E aí, essa é a potência que a gente vai procurando e vai despertando nelas. E você falou que daí o trabalho começou lá, já existia ali desde 2018, aí 2020 se potencializou, mas você falou do Rio e São Paulo e inverteu, mas tu é daqui. Eu sou de Santana do Livramento. Santana do Livramento, tira a fronteira. Mas da fronteira com o Uruguai, vestia prenda e tudo. Tudo, mas que coisa séria, tia. Só que quando eu Aliás, tem a participação dos negros, a gente fala muito aqui, a participação dos negros também, que tem agora, o pessoal está falando mais, importantíssimo em todos os conflitos, em toda a história aqui do sul do país, do Rio Grande do Sul, né? Farroupilhas, tudo. Lanceiros Negros, Lanceiros Negros, que sabe? Que é uma história apagada, né? Que foi terrível, um massacre, uma traição dos negros que foram lutar e ficaram numa emboscada, na verdade. Exatamente. Terrível, terrível. O massacre dos porongos foi o que deu início à Guerra do Farroupilha, né? Exatamente. Primeiro morrem os negros para depois os outros dizerem quem são os heróis. Então, na verdade, os heróis são essas pessoas que estiveram na linha de frente, né? São os negros que estavam escravizados, que morreram. foram eles que morreram para alguém poder ser herói. E aí a gente sabe que essa história ainda não está bem contada. Não está bem contada, tem que contar. E muita coisa acontece assim ainda hoje, né? Ainda acontece, né? A gente tem 500 anos de Brasil que as coisas foram apenas se modernizando. É verdade. Né? As tecnologias, inclusive do racismo, elas se transformaram, né? Então, todas as pessoas ainda são à frente. Se a gente for ver quem é que morre primeiro, né? Existe o genocídio da população negra, que é um genocídio onde a maioria das pessoas que morrem são as pessoas negras, né? Sim. E primeiro bate a bala, vai na favela, na periferia, e raramente ela está em outros bairros. Quem mora na periferia? Sim, né? Então, isso já acontece e continua acontecendo. E quando a gente vai potencializando essas mulheres, quando a gente vai dando poder a elas, a gente vai também diminuindo esse lugar de
possibilidades, a gente vai trazendo outras possibilidades para essas mulheres também poderem sair desses lugares ou poderem ter uma outra formação, formar seus filhos. Então, eu acredito que a potencialização de negócios de mulheres negras, ela também é uma estratégia política e social, principalmente econômica, porque o nosso problema estrutural de racismo é economia, é financeira, é capitalismo. Quando as mulheres negras tiverem dinheiro na mão, elas vão ter direitos de outras escolhas, né? Então, por isso que quando a gente fala que a base é a base que está trabalhando, é a base que está botando a comida na mesa das pessoas não negras, nos restaurantes, são as mulheres negras que estão na cozinha, que estão na segurança. Me lembro de uma história da Glória Maria, contando que quando começou no jornalismo, foi convidada para um evento no Jockey Club do Rio de Janeiro, e aí uma hora ela foi no banheiro, e aí foi perguntar onde era o banheiro, e aí chegou um funcionário e indicou a cozinha para ela, dizendo que, tipo, ela estava, não, a cozinha é ali, vai trabalhar. E ela disse, não, eu sou jornalista, eu estou cobrindo aqui, estava com o vice-governador, não me lembro, do Rio de Janeiro, mas ela conta essa história. Então, impressionante como as pessoas não têm discernimento. E essa questão a gente tem falado muito sobre a questão do LGBTQI+, e o pessoal fala, a gente não se dá conta ainda, travestis são mortos e tal, transexuais, e a gente está falando dos travestis transexuais brancos. Você imagina quem é da parte LGBT+, negro. Aí vocês não têm noção, aí não entra nem para contabilidade. E são os mais massacrados. Sim. A gente sofre feminicídio de uma forma mais violenta. Feminicídio. A gente sofre genocídio de uma outra forma, a gente sofre transfobia, né? O homicídio de pessoas negras, ele sempre é mais potente, independente de gênero. Mas a questão é que os travestis são os mais... No Brasil, é o lugar onde mais mata travestis no mundo. No mundo. Agora... E a gente sabe que cor também tem esses travestis, né? Exatamente. Então, essa questão toda que a gente está conversando me fez lembrar, Carol, de um colega meu, um grande abraço para você lá de Bagé. Hoje já está em Bagé, mas trabalhava aqui comigo, negro. E eu lembro da gente conversando uma vez sobre isso. Eu falei assim, mas tu não acha, né, Demétrio, que não é mais assim, né, que está tendo mais espaço? E disse, Cris, pode ser, mas dá uma observada. Se tiver uma pessoa trabalhando na limpeza, se estiver trabalhando como faxineiro, que não é uma profissão, não é demérito, né, mas que são menos remuneradas, olha, tu vai ver, é sempre uma pessoa negra. E aí eu comecei a observar, é verdade. E a gente se acostuma com isso. A gente naturaliza, romantiza, as questões sociais, e a gente mantém elas. Né? É sempre a empregada, é sempre a que faz o docinho, é sempre a que faz ali, bacana, né? Lá pro Nordeste, a baiana e tal. E aí fica assim, ninguém pensa. Mas a gente pensa. Mas a gente pensa. Não tem problema nenhum também se a pessoa gosta de fazer isso, mas ela não tem problema nenhum, não é isso. Ela deve ter o direito e poder estar onde ela quiser. Exatamente. Né? Uma mulher que trabalha com cozinha, né, uma mulher negra trabalhando na cozinha, ela pode se transformar uma chefe de cozinha. Então são possibilidades que a gente está trazendo para elas. Se você trabalha com cozinha, qual é o teu carro-chefe? Quem sabe a gente abre uma loja de bolos, então, já que tu... Porque é isso, a gente não vê essa possibilidade de poder abrir um negócio. A gente vai fazendo um freelance, aquele que antigamente a gente falava de autônomo, né? Um extra. Vamos fazer um extra. Não precisa ser extra. Isso pode ser um negócio. O vulgo bico. Mas começar pelo início ali também, né? Porque também, muitas vezes assusta, né? E a pessoa tá vendo lá, mas ela tá falando isso, mas ela empreendeu. Mas aí como é que eu vou? Vou ter que abrir uma empresa, vou ter que contratar um contador, vou ter que fazer isso, vou ter que ter funcionário, vou ter que não sei. Muitas vezes o caminho assusta mais do que a realidade, né? Quando a gente usa a ferramenta do autoconhecimento, primeiramente, para desbloquear isso, a gente acaba que quando ela vai fazer um negócio, ela entende que é necessário sim ter CNPJ. Beleza. Que é necessário sim se colocar enquanto empresa e quanto empresária. Mas antes disso, a gente precisa quebrar essas barreiras, que é a barreira interna, né? Que são as questões emocionais. Não é para mim. Exatamente. Esse é o principal trabalho da Negras Plurais, é quebrar as crenças, é realmente mostrar as potencialidades e olhar para esse lugar do autoconhecimento como uma ferramenta possível, inclusive, de negócio. A gente acha que negócio é só falar de marketing, de digital, de redes sociais. Assusta. Não. O marketing é saber quem eu sou, primeiramente, buscar minha identidade a partir das minhas raízes, saber da minha história, e a partir disso eu uso isso como uma ferramenta, inclusive como storytelling, né? E isso vira negócio. Todas as nossas histórias, elas viram negócio. Se a gente souber contar isso da maneira certa. E, Carol, você tem alguma história, né? Algum case, assim, de alguém que você acha assim, nossa, essa pessoa realmente se transformou, essa pessoa eu vi virar a chave? São muitos cases, na verdade, assim. Eu fico até... Eu sempre uso um case numérico e um case mais
mais intrínseco, assim. Tem uma menina que entrou com a gente e ela ganhou bolsa. E ela estudava moda na Belas Artes de São Paulo e trabalhava para as empresas. Ela montou uma marca, né? E hoje em dia ela trabalha como gerente de um outro estabelecimento e junto ela tem a marca dela, que é uma marca autoral. Inclusive, que a gente está buscando investimento. Eu sou sócia dessa marca, entrei com ela para fazer a parte já dei um investimento para começar, a gente já fez as modelagens. Opa. E ela é um case de sucesso porque ela foi a pessoa que organizou o Afro Máscara, que foi um projeto que a gente fez também na pandemia, que era um projeto para que os tecidos de várias lojas, como marcas, né, nos forneceram tecidos para as mulheres negras de outros estados, de todo o Brasil, receberem esses tecidos, fazerem máscara e terem uma renda extra. Porque quando entrou a pandemia, muitas dessas mulheres que trabalhavam com moda faziam feiras. Aí acabou as feiras. E aí a gente criou o Afro Máscara e a Mari foi responsável por isso. Fez todo um trabalho com a Insecta Choice, foi a gerente desse projeto e liderou tudo. Também apareceu no jornal, no R7, deu várias matérias. E para mim ela é um grande case de sucesso. Assim como eu tenho outro case de sucesso, que eu não falo nomes porque ela tá muito na mídia, eu não posso falar. Agora a gente que vai querer saber. Tudo bem, depois a gente vai aqui e pesquisa tudo. A gente quer saber. Eu não falo muito, mas ela não mora nem no Brasil mais, tá? Uau! Então, assim, essa é inclusive uma amiga gaúcha aqui do Sul. Eu fiquei fazendo trabalho com ela durante quase 5 anos, assim, de entender desse lugar de cobrar pelo serviço, pelo trabalho, pelo intelecto, né? Que a gente entende que o intelecto ele é da academia, Sim. ele é do Lattes. Não, o intelecto ele também é um valor, e ele é um valor que pode ser cobrado, monetizado. E aí um dia ela me ligou e disse, tu podia me emprestar 20 reais? Eu disse, não, meu amor, eu vou te fazer tu ganhar 20 mil reais. Ela disse, não é possível, não tem como. No primeiro mês ela ganhou 36 mil reais. Olha aí. Então, assim... Tô te falando, Cris. Tô te dizendo isso. Que coisa mas séria. foi um trabalho, assim, de muitas conversas, né? Não porque tem a gente... mágica. Muita conversa. Daí chegou no momento que chega, né? Chega de pedir 20 reais. Você precisa ganhar 20 mil. É esse o teu valor mínimo que tem que ganhar por mês. E aí a gente montou uma estratégia, lançou na Negras Plurais o primeiro curso dela. E esse curso vendeu, assim, em 24 horas, sem inscrições, e já deu 12 mil reais, porque era 120 reais por inscrição. E aí depois já encheu uma outra turma, e ela encheu 3 turmas em um mês, e ela fez 36 mil reais no primeiro mês. Presencial ou online? Online, na pandemia. Online na pandemia. E agora ela apresenta programa de TV, agora ela está nos Estados Unidos. E aí toda a vida dela mudou, e foi essas chaves que a gente abriu, assim, são essas células que a gente movimenta, né? Aí eu falo que o meu trabalho, ele é uma mentoria de sonhos, né? Eu não faço só uma mentoria de negócio. Eu faço essas mulheres sonharem, verem tudo que elas podem conquistar, os lugares onde ela pode andar, o que ela pode comer, como é que ela pode acessar. Então, quando a gente mostra essas possibilidades, olha, já existe muita gente fazendo isso, agora está na nossa vez. Chegou a nossa hora de mostrar nossa potência e ganhar dinheiro para isso, né? Porque para isso que a gente veio aqui também, né? Também. Dinheiro é energia, a gente precisa dele. E agora eu queria saber de ti, Caroline, como é que você se sente, né, impulsionando, assim, despertando nas pessoas esse poder, né, de conquistar, de se valorizar, você estava falando da formação, né? Neurociência, onde está fazendo? Eu estou estudando neurociência, literatura mesmo. Literatura Ainda mesmo. não, eu faço psicanálise, eu sou formada em ciências contábeis. Ciências contábeis. Sou pós-graduanda de filosofia e autoconhecimento na PUC e faço psicanálise no Terra Pretas, que é um projeto de psicanálise de pessoas pretas no Rio de Janeiro. E sou estudante de neurociência, mas na literatura. Eu leio todo mês, toda semana eu estou lendo neurociência. Vai lá consumindo. Ainda estou consumindo. Estou pensando num pós, mas é que como eu já estou estudando muito. Calma. Muita coisa. Calma, primeiro Carol. Eu estou estudando. Mas o que eu faço já é neurociência. Eu já entendo que o que eu faço já dá para notar que já tá. Olha aí, ajuda, inclusive, né? Eu fazia isso e teve uma neurocientista que me chamou e disse: o que tu tá fazendo é neurociência. Só que tu não sabia disso, eu disse, não sabia, daí eu fui estudar. Aí comecei a entender que eu já estava fazendo sem saber. Não, dá para notar mesmo, que tu tem já um conhecimento e aplica isso na prática, né? Isso é legal. Aplicava sem saber o nome, mas agora já canalizaram. Que legal. E quando é que você descobriu que tinha essa energia, assim, em ti, pra...
Desde quando ela aprenda lá. A energia do empreendedorismo sempre habitou em mim, né? Então eu comecei eu era pequena. Organizava lá os negócios tudo lá. Tudo. Já. Meu pai disse que as minhas brincadeiras nunca foi eu dando comida pra boneca, eu era dona do restaurante. As brincadeiras que eu fazia olha, eu era diretora da escola, eu era dona da loja, e aí eu botava um monte de bonequinho que mandava em todo mundo, já era líder. Já coordenava tudo. Já coordenava tudo. Até sinto falta de ter brincado de boneca, né? Porque isso hoje em dia faz diferença. A criança interior não existiu, né? Já estava gerenciando. Vamos fazer a roupa das bonecas, vamos vender a roupa das bonecas. E eu pedia pro meu pai maquininhas. Maquininha de pulseira, maquininha de sorvete, maquininha de tudo. Aí eu fazia tudo isso, eu já vendia pros meus vizinhos. Quando eu tinha uns 10 anos, eu peguei um monte de sabonete, esmaguei, botei num vidro de shampoo e vendi shampoo, que era resto de sabonete. Mas só um pouquinho, só pode ser capricorniana. Eu tenho Lua em Capricórnio. Eu sou peixes com ascendente em Áries e com Lua em Capricórnio. Nossa! Caramba. Olha aí. É a sensibilidade do pisciano, o ariano que faz acontecer e o capricórnio que ama o trabalho. Olha. Que loucura. Que mapa. É um mapa bom, é um mapa pra ganhar dinheiro mesmo. É um mapa pra isso mesmo. Que tinha que parar na Forbes mesmo, mas olha só, que loucura. Que trabalho incrível, lindo, né? E como é que faz, Carol? O pessoal que está nos acompanhando agora, como é que faz redes sociais, como é que é quem está assistindo ali e quer também fazer contato contigo e entrar nesse universo todo aí? Então, a gente tem uma jornada, né? Essa jornada ela acontece com diversos tipos de negócio. Primeira parte, a pessoa tem que entrar na imersão. Inclusive, está ativa e acaba as inscrições amanhã. Aí, ó. É uma imersão por ano. Endereço? É a chance. Tá no site, tá nas redes sociais, tá no LinkedIn, tá no Facebook, como é que Instagram, faz? Digita o quê? Qual é que é? www.negrasplurais.com.br Arroba Negras Plurais. Ou arroba Negras Plurais em todas as redes. Nas redes sociais. Em todas as redes. E aí se inscreve nessa imersão e a gente fica 5 dias visitando as nossas histórias. Para aquilo que você falou, para primeiro começar de dentro para fora, De né? dentro para fora, porque essa é uma questão, né? Eu comecei a estudar de fora para dentro. Sim. E depois eu fui entender o de dentro para fora. E não fazia mais sentido, né? Para mim tinha que primeiro botar o pé no chão e saber quem eu sou e o caminho que eu queria seguir. Sim. E aí a gente desenha um caminho com essas mulheres, a gente desenha uma rota, a gente mostra vários caminhos para ela. Então, olha, eu vendo quiche. Tá, e o que tu acha de ser chefe de cozinha? Tá, e o que tu acha de fazer comida na casa das pessoas que precisam ter uma alimentação saudável? E aí a gente vai trazendo várias opções de infoprodutos e a gente ensina elas como é que elas criam infoprodutos e aí como é que elas lançam isso para o mercado. Então a gente faz uma mudança interna e mostra também quais são as ferramentas que ela vai usar para ela realmente crescer. Depois disso, daí elas entram para uma outra jornada que a gente não lançou ainda, porque a gente vai lançando uma por vez, mas já que eu estou aqui já vou lançar a braba, né? Vamos lá, com exclusividade para o portal RDC. Exclusividade, a gente vai abrir um portal de assinaturas, que onde as pessoas vão pagar um valor bem simbólico, nossos valores são sempre simbólicos, tá? Sim. E aí, só que precisa participar da imersão primeiro. Tá. Aí a gente vai ter um acompanhamento quinzenal com elas, com mentorias coletivas, até o final do ano, para que elas não percam o entusiasmo, porque isso é uma das coisas que acontece. O Brasil é assim, né? Tu vai já mil na empolgação a gente aí vai. Primeiro depois, problema tu vai perdendo entusiasmo, vai perdendo a vontade, né? Vai procrastinando. E eu não quero que esses cases não sejam meus cases de sucesso. Então, essas mulheres que entraram esse ano, eu falei para elas, vocês vão aprender a comer na mesa com a gente. Como é que a gente come? Como é que a gente se alimenta? E se alimenta de conteúdo, vai trazer ali as pessoas que eles podem buscar investidor, aí vai trazer tudo mesmo. Todas as minhas ferramentas que eu usei, eu vou entregar para elas. Eu vou entregar o que a gente chama ouro em pó. A gente vai ensinar elas realmente quais são as saídas e quais são as portas que elas vão bater. É isso. Que bacana. E, Caroline, não posso deixar de perguntar, né? Bom, é um trabalho voltado para mulheres negras, mas já teve mulher branca querendo entrar na imersão? A Cris vai dizer assim, eu não posso ir. Eu não posso ir. Pode. Todas as pessoas podem ir. Todas as pessoas podem ir. Já teve homens, já teve mulheres. Isso, homens também, sempre né? tem mulheres brancas, tá? Sempre tem. A diferença é que o protagonismo das mulheres que vão dar essas aulas são mulheres negras. Sim. A diferença é que, em vez de a gente ensinar uma cultura eurocêntrica no nosso ensino, a gente vai mostrar uma cultura ancestral. Sim. Então, é uma outra sabedoria que eu acho, inclusive, que todo mundo deveria participar. Ao contrário, né? Porque a gente a gente aprende só com pessoas brancas, a gente só aprende cultura europeia. Sim. Né? Então, a gente não conhece a cultura negra. Então, se puderem entrar, qualquer pessoa, são todas bem-vindas. E para nós é muito importante também que as pessoas entendam que esse valor intelectual também é importante para a vida, né? Eu entender como é que funciona a ancestralidade, eu entender quais são os rituais que as pessoas negras fazem, para que
que serve isso, para que serve aquilo, é conhecimento, nunca é demais. Nunca é demais. Verdade. Às vezes a gente acerta as entrevistas aqui, né? Acertamos em cheio. Acertamos em cheio. Eu lembrei agora também, só para a gente encerrar, Carol, que tem a questão da ancestralidade, você falou das raízes, da cultura lá da África, né? Que às vezes os nossos ancestrais, eles já trazem esse conhecimento, mas eles não conseguem despertar, né? Cabe à geração de agora mudar esse caminho, né, também. Eu acredito que, eu sempre falo, né, intuição e insights são intuições. E essas intuições são dos nossos ancestrais. Tudo que vem para mim, eu me sinto como uma ponte, né? Eu só gerencio o que eles me enviam. A ancestralidade, ela é muito perfeita quando te conecta com ela. Ela consegue te mandar sinais o tempo inteiro, desde a hora que tu acorda até a hora que tu dorme. Só que conforme a gente vai vivendo uma vida muito louca, muito corrida, a gente não para perceber todos os sinais. Uma borboleta pode trazer um sinal, um louva-a-Deus pode trazer um sinal, uma água que tu bebe pode trazer um sinal. E aí, como a gente vai transformando isso e reconectando com essa ancestralidade também é uma ferramenta que a gente usa para tudo. Eu uso ancestralidade em tudo que eu faço. Desde a hora que eu acordo, desde a água que eu abençoo que o meu filho vai tomar. É nela que eu dou a minha bênção, porque nós temos o poder de dar bênção, né? A mãe tem poder, né? E a gente vem de uma matriz de um lugar matriarca que é um lugar africano. Então isso tem uma força. Essa força que também a gente mostra que pode movimentar tudo, que é a força ancestral. Muito bem, então bom, hein? Digita lá negrasplurais.com.br ou @negrasplurais. Maravilha. Carol, obrigado pela participação também. Vamos fazer pó de ouro. Vamos lá pegar o ouro em pó, por favor. Mas só para finalizar, a gente também tem um trabalho de consultoria, diversidade e inclusão nas empresas, que a gente trabalha com várias multinacionais, e essas empresas a gente também trabalha um tipo de consultoria diferente, onde a gente trabalha com certeza a ancestralidade de uma forma mais comercial, mais corporativa. Mas a gente transforma, né, o letramento, a gente mostra também a sensibilização. Então a gente faz as empresas olharem de uma forma mais sensível para as pessoas negras que são postas nesse mercado, para que elas se sintam pertencentes a esse ambiente. E esse é um trabalho que está disponível como uma assessoria de palestrantes também. Eu sou palestrante e tenho uma assessoria com mais 5 palestrantes disponíveis para palestrar aí para o Brasil inteiro. Que maravilha. Estou impressionado. Muito bem. Muito obrigada, Carol, por Eu que agradeço. esse conhecimento aqui com a gente. Show de bola, Carol. Obrigado mesmo. Caroline Moreira participando aqui do Portal RDC.